prazer de verdade estar com você aqui na VNV TV, você no Brasil e você em qualquer lugar do mundo. E a diversidade é tão grande e a palavra vai se difundindo por brasileiros e portugueses e angolanos e tantos quantos falam português espalhados ao redor da terra, cada vez mais, o que nos deixa muito felizes. E hoje nós tivemos um início de uma sucessão de coisas que nós queremos fazer nessa área. Se você for lá no meu mural no Facebook, você vai ver que, por iniciativa do meu querido amigo Lácio Pontes, nós legendamos, ele e algumas pessoas que ajudaram, legendaram e editaram a entrevista que eu dei no programa da noite do Danilo Gentili, puseram-na toda legendada em inglês. Então você que mora e me vê agora em muitos outros lugares da terra, onde a maioria das pessoas ou fala inglês ou tem inglês como segunda ou terceira língua, mande para os seus amigos para eles irem mantendo contato com alguma coisa mais leve, menos pesada, menos angustiada, desses que inventaram a culpa, mas não inventaram e não creram até hoje no perdão. Então, por favor, se você quiser, compartilhe isto com outros. E mais do que isso, eu quero convidar você a agora mesmo pegar seu telefone, suas mensagens de texto, seus meios de comunicação e compartilhe com o maior número possível de pessoas o fato de que nós estamos ao vivo agora aqui na vmvtv.com.br, tá bom? Olha só, eu quero ler para a gente no Evangelho de João, no capítulo 12, um texto que tem a ver com um momento existencial da minha vida. Eu ia até pregar uma outra coisa, que estava muito mais forte na minha mente, mas eu sempre troco o que quer que, estando forte na minha mente, não esteja da mesma maneira condizente com o estado do meu espírito naquele momento. Por isso eu quero ler João 12 com você, do verso 20 em diante. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 em diante. Ora, entre os que subiram para a festa, para adorar no templo de Herodes em Jerusalém, havia também alguns gregos no meio daquela multidão. Jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro. Havia uma conspiração deflagrada por parte do Sinédrio, já sem nenhuma dúvida sobre o fato de que Jesus precisaria ser eliminado. Era uma questão de sobrevivência religiosa dos cardeais do Sinédrio. Está aqui no capítulo 11, do verso 47 em diante. Jesus tinha sido honrado em Betânia, um banquete. Maria em Betânia unge a Jesus e o plano para tirar a vida dele segue. Intenso, diz o capítulo 12, verso 9, porque uma quantidade enorme de pessoas iam até Betânia, gente de Jerusalém e de outras cidades em volta, e quando viam a Lázaro, que estivera morto durante 4 dias e apodrecido, e agora trazido à vida, intacto, jovem e feliz, não podiam deixar de crer no fato de que um sinal para além de toda dúvida e questionamento tinha sido feito por parte de Jesus, trazendo aquele homem apodrecido da morte para a vida. Aí acontece a festa, está acontecendo a festa em Jerusalém, é momento de festividade,
muita gente subindo para lá, quando Jesus sai de Betânia e Betfagé e vai na direção de Jerusalém. Um jumentinho lhe é emprestado, ele monta no jumento e no processo, no caminho, descendo o Monte das Oliveiras, passando pelo Ribeiro de Cedron na direção de subir para o templo em Jerusalém, uma multidão começou a ovacioná-lo, dizendo: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e coisas do gênero, todos glorificando a ele pelo que tinha acontecido com Lázaro. Diz o verso 17 do capítulo 12: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo, morto, putrefato há 4 dias, e o levantara de entre os mortos. Por isso, os judeus, os fariseus e os membros do Sinédrio diziam: vede que nada aproveita para nós de tudo que está acontecendo, é tudo contra nós. Eis aí vem o mundo após ele. Se a gente não o matar, nós vamos perder o nosso lugar. Essa é a ambiência do que o capítulo 12, do verso 20 em diante, vai narrar para nós. E olha só o que diz. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa no templo, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, do grupo de Jesus, discípulo de Jesus, e lhe rogaram: Senhor, Filipe, moço, a gente gostaria que você usasse a sua proximidade com Jesus para nos apresentar a Ele. Porque nós temos algo seríssimo para contar, para conversar, para explicar a Ele. Sério, 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 sério de matar. Sério para mim aqui, de tirar a vida. Sério nesse nível. Explicaram a Filipe de Betsaida a razão da necessidade deles de falarem com Jesus. Então Filipe foi dizer a André, e André e Filipe se reuniram, e juntos eles foram e comunicaram a Jesus. Contaram a história, os gregos estão aí. E o que eles nos disseram é basicamente isto. Ora, não está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, o que os gregos disseram a Filipe, Filipe a André, e André e Filipe a Jesus, antecipando qual era o assunto do interesse de agenda desse grupo, dessa comitiva grega, que do nada queria ver Jesus, no particular. Mas tradições muito antigas e com muita chance de serem bem verazes, porque fazem sentido com o que vem antes, com o que vem depois, nos dizem que esse grupo de gregos veio de Edessa, na Ásia Menor. Eles eram pessoas que tinham fé no Deus de Israel, eles criam num só Deus, e tinham ouvido falar também de Jesus e chegaram à conclusão, por tudo que eles tinham visto, que Jesus era possivelmente quem Jesus dizia ser. Por outro lado, como bons gregos, e dizem essas tradições, ligados e representantes do rei de Edessa, eles sabiam de conspirações que estavam acontecendo, e como Jesus era tão politicamente incorreto, que provavelmente ele não sobrevivesse os próximos dias, e lhe propunham um plano de escape, um plano de fuga, é o que eles estão propondo. Qual era o plano? O rei de Edessa tinha mandado dizer, através deles, que se Jesus quisesse deixar a Palestina, aquela terra de gente fanática, atrasada, com mentalidade de seita,
sem profundidade humana em outras percepções, olhando só para o próprio umbigo, sentindo-se superiores ao resto do planeta, achando que eles eram os salvos, os reis do exemplo, os guias de cegos, mestres de criança, os ensinadores do mundo, os íntimos e representantes da divindade, e que justamente por isso, por terem essa mente, tinham a cabeça mais obtusa e a atitude mais abjeta possível em relação à prática de humanidades simples, porque eram seres inflexíveis, implacáveis, sem misericórdia, sem condescendência, sem afetuosidade para com o diferente, para com o outro, para com o estranho. Eram pessoas uniformes, que se relacionavam apenas com os iguais. E Jesus sabia, claro, que os dias dele estavam muito mais do que avizinhados, muito mais. Vocês lembram que ele já vinha advertindo fazia tempo, desde o alto da Galileia, desde Cesareia de Filipe, meses antes, quase um ano antes, ele tinha começado a falar, olha, vai acontecer isso em Jerusalém. E o pessoal não queria ouvir, não queria entender, bloqueava, negava, fechava o coração, os amigos, os discípulos, cada um tinha a sua própria agenda, eles tinham a sua ideologia, eles criam, como todo bom judeu messiânico daqueles dias, que se Jesus era o Messias e eles criam que Jesus era o Messias, quando Jesus chegasse em Jerusalém, depois daquela entrada triunfal, o que viria seria a tomada de tudo. Seria o reconhecimento de que ele era quem ele era, e ele seria aquele que se assentaria no trono de Davi e os libertaria dos romanos e traria a supremacia do Deus de Israel sobre o planeta. Era isso que eles queriam, era isso que eles queriam, era isso que todo mundo queria. Ninguém queria admitir uma outra versão, uma outra ideia, uma outra alternativa, que não fosse a do alívio imediato, a da conveniência libertária, daquilo que realizaria sonhos, que não atrasaria mais esperanças, de modo que eles estavam tomados disso, todos, e não queriam entender. Mas os gregos, que eram neutros, olhavam o fanatismo em volta e viam o comportamento despolitizado de Jesus, dando no Chico e no Francisco, despreocupadamente, andando livre. O máximo que ele fazia, quando sentia que iam matá-lo e não era chegada a hora dele, ele escapava para outro lugar, ou se afastava de uma região um tempo, ou desviava-se um pouco, até os ânimos diminuírem. Mas ele já foi agora para Jerusalém, conforme nos diz Lucas 10, com o semblante dele tomado pela obsessão, pela fixação da cruz, por aquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. Ele já chegou com essa certeza, de modo que a fala dos gregos com Filipe com André, e esses trazendo a notícia e quem sabe a própria comitiva para falar pessoalmente com Jesus, é suscitar em Jesus uma resposta adequada. Que resposta adequada é essa? É a resposta de quem tinha ensinado o tempo todo que o importante não é sobreviver, que o importante é a escolha de viver e o tipo de vida que a gente escolhe viver, por cuja escolha vale a pena até morrer. Mas por tais escolhas e tais sentidos de convicção e de fé, a vida, por mais que não sobreviva na linha do tempo e da longevidade,
por mais que seja abreviada por alguma coisa, causa ou acidente ou circunstância, ela se realizará se mantiver fiel ao chamado essencial que cada pessoa tem para ser. Cada um de nós. Um chamado para ser. Um chamado para ser. Cada um de nós é uma missão. Nós todos somos entes em missão. Não missões formais, não missões com CNPJ, missões existenciais, papéis a cumprir, dons a praticar, talentos a desenvolver, recursos a usar, percepções a serem expressas, artes a serem produzidas, trabalhos a serem realizados, disciplinas a serem praticadas, celebrações a serem vividas. Há de ter tempo para tudo, para que a vida tenha significado, e se eu e você não carregamos essa consciência de ser e não discernimos quem nós somos e quem nós nascemos para ser, quais são as marcas da nossa utilidade, do nosso significado. Porque por mais que eu diga que evoluí para dentro e ganhei entendimentos interiores, de que me serve esse entendimento interior se eu não o vivo, se eu não o compartilho, se eu não o sirvo, se eu não o ofereço, se eu não o transformo em pão, o máximo de pão que eu puder para o meu próximo, se esse bem da graça de Deus, na usina do meu ser, que eu reconheço, vai ficando sepultado e enterrado, foi o que Jesus disse. É horroroso, é malvado pegar toda a riqueza da graça e sepultar e enterrar. Mas o que Jesus está dizendo é isto: eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que eu vim. Por que eu iria trocar o meu sentido de ser apenas por um tempo mais longevo nesse mundo? Porque olha qual era a proposta. Venha, padeça, e você terá toda a proteção real, você terá todos os recursos de divulgação, você estará num dos maiores centros de abertura para o pensamento, e você que é um homem de pensamento, de profunda e inquestionável limpidez no que diz, e de práticas que corroboram e validam cada uma das suas palavras, não só terá uma vida longeva e morrerá idoso e com os cabelos brancos e barba longa e branca, cultuado pelo mundo à volta, e escapará de ter que existir nesse ambiente de fanáticos, medíocres, pequenos, questionadores estúpidos, invejosos, homicidas, motivados por mediocridades e mediocridades, seres menores que o coisa nenhuma, e que se arrogam a esses surtos de representantes da divindade, porque tu ficarás aqui para te submeteres à estupidez dessas hordas que planejam o mal, a tua morte o tempo todo. E ao invés disso, tu não desistes desse pragmatismo de compromisso do anúncio do Evangelho a esses que um dia
foram aqueles que deveriam, antes de todos, terem crido e terem sabido, mas que afinal se tornaram os únicos a fecharem o coração. Por que tu vais privilegiar aqueles que não te querem, em detrimento daqueles que te desejam ou podem vir a te amar e te desejarem imensamente? É uma pergunta terrível para um rapaz de 33 anos, cheio da soma de todas as possibilidades de ser. Que coisa! E olha só o que ele diz quando ele ouve essa proposta. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esta é a hora. É nesta hora quando a gente tem que decidir entre a conveniência e a verdade. É sempre nessa hora. Entre o conforto e a convicção. É sempre nessa hora onde a gente tem que decidir entre o fofo e o abrasivo, porém salvador, que é chegada a hora. Cada um de nós já viveu e viverá muitas horas como essas horas. Essa aqui não foi a única hora do Filho do Homem ser glorificado. Cada dia ele disse que glorificou o Pai. Mas ele disse: agora é a hora de eu ser glorificado. Só que se fosse hoje em dia, e Felipe e André fossem da teologia do conforto, da teologia do dinheiro, da teologia da prosperidade, da teologia dos templos faraônicos, da teologia de tudo que vocês sabem, eu estou cansado de repetir, eles iriam ser os primeiros a dizer: então significa, Jesus, que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é porque chegou a hora da gente mudar para Edessa, deixar de lado esse perrengue, largarmos esses pitbulls enlouquecidos, irmos enfim conviver com gente que vai te ouvir, vai te entender, e o mundo vai compreender, e nós vamos comer isso de lá para cá, ao invés de ser daqui de Jerusalém que a gente vai tomar. A estratégia agora é outra, é de lá para cá, mas que bom, porque vem já com rolo compressor do processo romano, greco-romano, da cultura poderosa, das adesões imperiais, das alianças políticas, da insofismabilidade das declarações de testemunho dos que dirão na terra inteira: de fato este é o Filho de Deus. Se Felipe e André fossem crentes desses dias, da maioria dos que estão aqui em volta de nós, era isso que eles iriam dizer quando Jesus falou: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eles iriam dizer: oh, aleluias, cantores, leandores, vamos para Edessa, porque é a escolha óbvia, é a escolha do mundo, é a escolha de Satanás, é a escolha do animal mamífero que quer sobreviver a qualquer coisa, é a escolha darwiniana, sobrevivência dos mais aptos. Aí vem o Evangelho e ensina que não era para Edessa que eles iriam, não. Vem o Evangelho e lhes diz uma outra coisa, que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, mas não é porque ele seria salvo da cruz, é porque ele decidira ser salvo da tentação de Edessa, para me salvar, para significar
o perdão absoluto de toda a criação na cruz. Se o grão de trigo caindo na terra ficar se preservando, se ele não morrer, ele não presta para nada. De que adianta uma semente com o potencial de virar um trigal linda? Não é joio, é trigo mesmo. Mas não morre, não tem a coragem da entrega, da perseverança, do sacrifício, do fazer contra a vontade, da não desistência, do esperar contra a esperança, do fazer mesmo cansado, mesmo doído, mesmo oprimido, mesmo não entendido, mesmo não compreendido, mesmo sem recompensa, mesmo pagando preços maiores. Se o grão de trigo caindo na terra não viver o caminho da cruz, ele fica só. É um trigo. Você diz, é trigo, é trigo. É de Deus, é de Deus. Mas não quis morrer o suficiente. Se preservou demais. Criou muitas lógicas de sobrevivência. E vai ficar só. Ao invés de produzir muito fruto. E quando eu digo ficar só, não é ficar desacompanhado, não. Ficar só aqui, no sentido de Jesus, é não dar o trigal, é não transformar a semente em trigal. Não apenas em trigo, mas em trigal. Fica só. Por outro lado, se morrer, se entregar, se não se poupar, se não desviar-se do caminho, se não retroceder, se não se acovardar, se não entregar-se ao comodismo desmobilizante, ao contrário, tiver a coragem de continuar se dando e morrendo na dádiva da própria vida, esse produz muito fruto. Esse significa a sua vida. Esse descobre o significado de ser. Esse descobrirá que as mortes da coerência, as mortes pela coerência, as mortes pela verdade, o viver consumido na misericórdia, na justiça, na perseverança, na sequência do bem, produz fruto existencial, satisfação, significação, sentido. Mas quem negocia a sua vida, quem barganha a sua vida, troca de roteiros, quem se impressiona com Edessa e acha que, quem sabe, o caminho de Deus não seja tomar a cruz e segui-lo, mas possa ser um caminho que, no meu caso, considerando tudo que eu já fiz, no meu passado, eu posso até ter a possibilidade, o privilégio de ir para Edessa e parar de combater o bom combate até o último dia da minha vida. Quem ama a sua vida, nesse sentido de o que importa é a minha sobrevivência, o meu bem-estar, a minha autoproteção, a minha reputação, o meu nome, o meu conforto, o meu dinheiro. Quem ama esse conjunto de coisas aqui descrito como sua vida, sua constelação de significados relativos, perde-a. Pode manter tudo e não terá nada, porque não terá a felicidade essencial do significado de ser, fazendo a vontade de Deus. É só o fazer a vontade de Deus perseverante, constantemente,
até o último dia da minha vida, que me mantém num estado de contentamento, apesar de qualquer coisa, até da dor e da angústia. Porque se diz o Senhor, aquele, porém, que despreza, que odeia esse conjunto edessiano, essa constelação de valores de Edessa, de propostas de Edessa, que superlativam a sobrevivência sobre o significado da vida que não se verga e que mantém intacta a consciência. Quem não tem essa disposição, quem não tem essa coragem de desprezar esse apego à sobrevivência, à esperteza, perde a sua vida. Agora, aquele que tem essa capacidade de desprezar essa constelação ilusiva, preservará a sua vida para a eternidade. Se encherá, desde já e desde aqui, de significados da eternidade, independente de sentimentos, dias, horas, momentos, tentações ou o que quer que se esteja vivendo naquela hora. Ele voltou-se para Filipe e André, para todos que estavam em volta, quem sabe ainda até os gregos remanescentes no ambiente, e lhes disse: se alguém me serve, se alguém diz que é meu, siga-me. E eu não estou indo para Edessa, eu estou indo para a cruz. Eu não vim a este mundo para sobreviver, eu vim a este mundo para a vida eterna. Você veio a este mundo para sobreviver ou veio a este mundo para aprender, crescer e se significar na alegria presente da boa nova, dessa vida eterna habitando em mim e em você? Você está aqui para sobreviver ou para viver segundo Deus qualifica a existência, chamando-a então de vida? O que o mundo chama vida não é o que o Evangelho chama vida. O mundo chama vida as sobrevivências da esperteza. O Evangelho chama vida, frequentemente até uma morte prematura, mas ele chama de vida porque foi a morte de quem perdeu a cabeça, mas não perdeu a alma. Perdeu a vida neste mundo, mas morreu ejaculando esperanças para a eternidade, ejetando-se na glória de Deus, de tanto gozo na alma. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, veja bem por onde passa o meu caminho. Qual é o caminho do Filho do Homem? E ali onde eu estou, estará também o meu servo. Vai ser fácil saber quem é meu servo, vendo aonde eles estão, como eles vivem, que escolhas eles fazem. Porque no segundo meu caminho é o caminho do meu servo, aonde eu estou, ele ali estará. E eu estou onde há amor, misericórdia, paz, busca de justiça, de verdade, de contentamento sincero e não ilusivo. E aqueles que forem por essas coisas, de fato e de verdade, são os meus servos, estarão onde eu estou, e eu estarei onde eles estarão, porque eles só estarão segundo essa consciência. E assim, se alguém desse modo me servir, carregando a minha consciência, fazendo as minhas escolhas, as escolhas do Evangelho, me dando razão nesse mundo, o meu Pai o honrará. Que coisa maravilhosa!
o meu Pai o honrará. Não o rei de Edessa, o meu Pai que o honrará. Não com glórias de longevidade passageira, mas com a coroa da vida. Meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. E se alguém assim me amar, se alguém assim me seguir, se alguém assim me servir, se alguém assim escolher, o meu Pai o honrará. Agora, todavia, está angustiada minha alma, Jesus disse. Porque eu não sou de ferro. Eu estou nesse mundo fazendo escolhas da consciência, não escolhas da carne. Eu estou neste mundo fazendo as escolhas da eternidade, não as escolhas do tempo. Eu estou neste mundo fazendo as escolhas perenes, não as escolhas passageiras. Eu estou neste mundo buscando significados eternos e não significados relativos. Por isto é que eu escolho como escolho. E digo a você que quer ser meu discípulo para escolher como eu estou escolhendo, mas não sem angústia na alma. Você pensa que escolher entre extremas facilidades que nos desviam da nossa essência, contra a escolha pela essência, que carrega às vezes um conjunto de dificuldades? Ah, não, é sempre uma tentação angustiosa. Você pensa que não é angustioso, que é fácil? Não. Jesus está dizendo: escolha. Você é um ente da consciência, do significado, da eternidade. Mas saiba, essas escolhas, e serão muitas as que vocês terão que fazer, como eu estou fazendo aqui, já fiz muitas antes. Todas elas carregam angústia. Porque é uma decisão entre a consciência e o bicho, o animal, o mamífero mortal, que quer longevidade, que quer prolongar a existência, que quer coroas, que quer moções, que quer reconhecimentos, que quer adulações. A alma humana é assim. Mas não é porque a minha alma e a sua alma é assim que eu tenho que obedecer à escolha da minha animalidade. E o que eu acho extraordinário é que Jesus começa glorificando o Filho do Homem, dizendo: é a hora da consciência, é a hora da luz, é a hora de afirmar o significado da vida, não da sobrevivência, da eternidade, não da temporalidade, do que é eterno, não do que é passageiro. E se alguém está na dúvida, saiba, se quiser andar comigo, vai ter que tomar decisões do mesmo tipo. Porém, entenda também, não sem angústia. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Essa é a oração que eu devo fazer? Salva-me do dilema. Jogarei o Urim e Tumim para ver se cai sim ou não. Não é não vai, sim é vai. Não. Que direi eu? Que dúvida terei eu
É só porque a minha alma ficou angustiada entre uma escolha larga, fácil, longa, cheia de celebridade, e em detrimento disso eu terei que deixar o meu significado original de ter nascido no meio desse povo burro, dessa gente estúpida, de viver como se eu fosse um grande desperdício no meio dessa loucura. Que direi eu? Salva-me. Dá-me a chance de ir para Edessa e viver a alegria de um público que me perceba. Salva-me dessa contingência. Abre um espaço. Eu vivi até agora assim, mas quem sabe tem uma alternativa para fora disso. E disse: não. Eu sou aquele que vem desde antes dos dias da eternidade. Eu sou o sonho de Miqueias, de Isaías. Eu sou o Siló da profecia de Jacó. Eu sou a simbolização que vestiu Adão e Eva. Eu sou o cordeiro simbolizado em todas as arquetipias planetárias. Eu não vim a este mundo para ter vida longa, eu vim a este mundo para dar vida eterna. Eu não vim nem para buscar imortalidade, porque imortalidade é a duração das existências mortais para sempre, mas sem a qualificação da eternidade. É vida de vampiro. Ele disse: eu vim para a vida eterna. E a vida eterna não está condicionada ao tempo, espaço, a 20 anos, 30 anos, 100 anos, 80, 100, 22 ou 47, não. A vida eterna é a qualidade da vida que se vive. A vida eterna é feita e construída com todos os momentos de qualidade do amor, da fé, da esperança, da justiça e da verdade em mim e em você. Por isso que direi eu: Pai, salva-me desta hora, se precisamente com este propósito eu vim para esta hora, para estas escolhas, para significar essas decisões. Não apenas para pregar uma mensagem, mas para ser uma mensagem, para eu ser uma escolha viva e para ser uma questão na mente de todos os que não entendem o significado da decisão pela vida, segundo o Evangelho. Por isso que eu digo Pai, glorifica o teu nome, faze a tua vontade na minha vida. Eu não escolho a minha sobrevivência, eu escolho aplicar-me no melhor de mim para te servir, servindo aqueles aos quais tu amas. Então veio uma voz do céu, que podia ser confundido até com um trovão, ambígua e poderosa, majestosa e dúbia na interpretação, e que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei muito mais. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi a voz de um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, não estou precisando disso. Eu não. A voz de Deus em mim não tem que ser um trovão, a voz de Deus em mim ecoa desde antes da fundação do mundo. Essa voz veio por vossa causa. E preste atenção no que ele disse. Chegou o momento de ser julgado este mundo.
interessante. Ele diz isso justamente na hora em que ele pega uma oferta maravilhosa do mundo. Um contrato da Nike, de vitalício, e o troca por jogar na Paralimpíada. Na Paralimpíada da Somália. Mais maluca ainda era a troca dele do que essa, por mim aqui proposta. E justamente porque ele faz essa decisão, ele julga os reis deste mundo, os poderes deste mundo, os dinheiros deste mundo, as influências deste mundo, as potestades deste mundo, os deuses sempre sedutores e irresistíveis deste mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Eu estou julgando, a minha decisão rasga a verdade e a põe de um lado, expõe e ilumina a cara das ilusões da mentira, que chamam sobrevivência de vida, que chamam vida, segundo Deus, de desperdício. Eu estou julgando, botando a espada no valor desse significado. E agora o seu príncipe será expulso. E ele é expulso da vida e do coração de todo mundo que guarda esse discernimento. Porque o diabo é o pai dos devotos à sobrevivência. O pai de Jesus Cristo é que é o pai dos discípulos da vida, ainda que para isso eles tenham que abominar a sua existência neste mundo. Ainda que para isso eles tenham que fazer, às vezes, trocas e decisões incompreensíveis. Porque eles creem que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a essência de ser. O diabo é expulso na vida de todo aquele que ganhou essa consciência. O mundo está julgado no meu coração. Esses dias de juízo já chegou em mim, eu sei o que não tem valor e o que tem valor. E se eu escolher o que não tem valor, eu estou escolhendo deliberadamente, porque esse dia de luz me alcançou. E se eu escolho o que Jesus chama de vida segundo o Evangelho, o príncipe deste mundo é expulso. Não tem mais lugar em mim, não vai ter lugar na minha vida, não vai encontrar chão, pousada nem morada, nem encosto de nenhuma natureza na minha existência. E ele prosseguiu e disse: quando eu for levantado da terra, na cruz, não lá em Edessa, não a um trono, não num areópago, não, na cruz, no madeiro, na maldição, entre mortos, entre marginais, esfolado, abominado. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Todos esses que são tocáveis pelo amor, que entenderem o significado da escolha da consciência pela vida, e que são aqueles que meu Pai chama de homens de boa vontade, esses todos virão a mim. Esses todos serão atraídos. Eu não preciso mudar para Edessa para que gente do mundo inteiro, que seja gente boa de Deus, venha a ser atraída. A minha atração será irresistível até para aqueles que nunca tenham ouvido o meu nome. Mas eu estou deflagrando um julgamento espiritual e milhões de consciências na terra, mesmo as que não ouviram o meu nome, ganharão discernimento de que luz, amor e verdade são sinônimos.
E quem quer que ande neles, anda em Deus, pois Deus é amor, Deus é luz, Deus é verdade. Gente, eu vim hoje aqui dizer isso a você. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, para o resto das nossas vidas, nós teremos que escolher entre conveniências, de sobrevivências, de facilitações, de adequações, que para muitas pessoas não seriam erradas, mas que, considerando o meu chamado, o meu dom, o meu significado, o meu tesouro, a voz que eu ouvi, discípulo de quem eu sou, seria um desvio para fora da rota do significado da minha vida. E fazer essas escolhas, Jesus ensina, sempre implicará em angústia. Minha alma está angustiada. Claro, o animal e o ente eterno coexistem na relatividade do espaço-tempo, nesta minha existência. O animal quer ir para dessa. O Filho de Deus quer fazer a vontade do Pai. Isso gera angústia. Pode ser que agora esteja angustiada a sua alma. E que você estivesse querendo um terceiro termo, uma terceira via, um terceiro caminho, um ponto de conciliação, quem sabe? Mas Jesus diz, não fique angustiado com a angústia. É normal ficar angustiado quando as decisões são entre a sobrevivência, os confortos, o culto ao imediato e a escolha difícil e dura de entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, fazendo a vontade do Pai. Não se anda nesse caminho sem angústias no coração, sem dúvidas e sem que a consciência tenha que sobrepujar a pulsão animal que clama por relatividade. O animal que me habita é um servo das relatividades, das famas, da imortalidade como apreciação histórica. O animal mamífero, pseudo-inteligente que me habita, sofre dessas ilusões de dia e de noite. E se a alma de Jesus ficou angustiada, a minha e a sua ficam muito mais, porque nosso nível de harmonia com o Pai quase não existe. Ele e o Pai eram um. E eu todo dia busco me tornar alguém que dá razão a Deus, para me tornar um na comunhão com o Espírito da verdade. Mas eu sei que a nossa luta é grande. Mas Jesus ensinou a mim e a você. E foi para mim e para você que ele viveu aquele dia, aquela hora, com a explicitude das declarações que fez. Porque ele podia só ter dito não, obrigado. Mas ter transformado aquilo em algo que começou íntimo, foi crescendo e terminou com uma multidão ouvindo um trovão. Ele o fez para mim e para você. Para que o significado daquela decisão que ele estava tomando fosse exemplo de significado das milhões de decisões que eu e você haveríamos de tomar
e todo dia tomamos, não sem angústia, todavia. Decida se você vai querer passar pela existência diminuindo angústias ou fazendo a vontade do Pai. Porque quando eu tento diminuir angústias, paradoxalmente eu me angustio para sempre. Mas quando eu faço a vontade do Pai e a consciência sobrepuja a pulsão do animal que quer apenas longevidades e glórias imediatas, eu sou tomado de uma estranha e crescente alegria que realiza o que Paulo diz em Romanos no capítulo 12, quando implorou a nós que fizéssemos o que Jesus recomendou. Jesus disse: aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará ali também o meu servo. Paulo fez disso um clamor e disse: rogo-vos, pois, irmãos, por causa do amor de Deus por nós, que apresenteis a vossa vida inteira, o vosso sentido histórico, como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. E que esse seja o culto da consciência, da razão conquistada pelo valor da eternidade, para que proveis, enfim, vencendo toda angústia, qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para convosco. E que direi eu? Pai, minha alma está angustiada? Não. Eu direi: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Venha o teu reino. Realiza em mim o melhor e dá-me hoje a disposição de dizer não a todas as edessas de confortos bondosos, generosos e servis, mas que nos afastam daquele caminho da essência que não nos deixa sós, mas que transforma de uma multidão de significados provados por outros e compartilhados por outros. Foi para isso que eu também vim ao mundo, foi para isso que você também veio ao mundo. Sua vida não tem que se perder em nenhuma dessa. Jesus, só o teu Espírito, em tempos como esses, de tanta distração, de tanta gente ouvindo com um ouvido enquanto escreve no Facebook, de tantas mentes divididas, de tanta legião de interesses na cabeça, de tanta desatenção, de tanta morte da subjetividade, culto apenas ao objetivo imediato e passageiro, só o teu Espírito pode fazer essa palavra que eu disse, que é tua, que é absolutamente tua. Vencer a distração e o poder dos deuses da banalidade, adiando para sempre o sentido eterno da nossa vocação. Só o teu Espírito pode vencer esses poderes instalados em nós e vencer também o medo da angústia que muitos têm, e que à menor angústia eles desistem de tudo, e que chegando a angústia eles se recolhem, porque eles têm a covardia de provarem angústia, e um discípulo teu não pode ter covardias diante de nenhuma angústia. Na cruz, tu me deste o direito de sentir angústia na tua presença.
e de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Dizendo isso em profundo amparo, respirando a tua misericórdia, mas deixando a alma vazar o momento da angústia, porque ao mesmo tempo eu sei que eu nasci para esse dia, para essa hora. Eu sou filho da lei de Cristo, da lei da liberdade, da lei da consciência, e não da pulsão, da angústia e nem do capricho. O animal foi vencido pelo Filho do Homem em mim, e que dia a dia quer vencer o centauro, a besta, o sobrevivente mendicante, que desesperadamente quer matar a consciência eternificada, a consciência de trigo que tu plantaste em mim. Permite que cada um entenda e que tenha feito bem a muitos e que esse bem permaneça para sempre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, eu aqui com você, e eu aqui também com você na terra toda. Aonde quer que você esteja me vendo, compartilhe essa palavra. Logo, logo ela vai estar no Facebook, no caiofabiovideos.com. Mande para todos os seus amigos. Logo, logo ela vai ser repetida aqui na Vem Ver TV. Semana toda, durante a noite. Compartilhe com seus amigos. Não envergonhe-se do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe, nos encha do Espírito Santo. E que você tenha uma noite cheia de graça e de paz. E que nesse momento o prazer da decisão pela consciência do Evangelho já esteja pacificando e desangustiando o seu coração. É o que eu desejo a todos nós. Em nome de Jesus, um beijão para todo mundo. Até amanhã, às 10 horas em ponto, aqui no Papo de Graça da Vem Ver TV. Bye, bye, planeta Terra.